Opa, boa noite. Eu sou o Gabriel Avelino, da dupla de número 18, e essa é a nossa entrega de Grid Algorithms. Então, nessa entrega, a gente resolveu fazer algumas questões dos online judges, ou juízes online, resolvendo elas usando os algoritmos gananciosos. E para nossa primeira questão, a gente resolveu esse seguinte problema, que é o do Bisman, onde é resolvido pelos algoritmos gananciosos de scheduling, no caso, que aqueles algoritmos que falam de exemplo de horário, no caso, onde a gente tem um determinado horário e a gente quer saber como maximizar ou melhorar em quanto tempo a gente pode resolver essas tarefas. E esse aqui seria o código do nosso problema, que é um código bem simples, onde a gente tem uma struct para armazenar o início e o final, e uma outra função que compara os valores. E no final de tudo a gente escaneia os valores e a gente sorteia eles, ordena eles em ordem para poder depois concatenar eles e fazer essa soma das posições para achar o melhor número de horário para se resolver essa questão de horário, que seria essa aqui. Que no caso eu não posso fazer, por exemplo, Dating with Crush e Participating in a Coding Contest. No caso aqui, a gente não pode fazer essas duas atividades ao mesmo tempo, a gente só poderia escolher uma delas para poder realizar outra atividade. Agora, passando a palavra para o João Vitor, para falar da questão 2. Boa noite, eu sou o João Vitor. A questão 2 a gente mudou de linguagem, a gente começou a utilizar a Java. E abre o enunciado dela aí primeiro, por favor. Ela é uma questão do assign cookies, que o enunciado dela está em inglês, mas ela não é complicada. Ela vai levar em consideração o tamanho mínimo que um cookie deve ter para cada criança se satisfeita, no caso. As crianças, elas não estão no input, elas são numeradas pelo i, que é dentro do laço de repetição. Então, por exemplo, na posição 0, teria a primeira criança, que é o i. E nesse caso, o G, o tamanho mínimo do cookie que ela receberia é 1. Essas são as entradas do G, que são os tamanhos mínimos do cookie de cada criança. E o S quer dizer quais são os cookies disponíveis e o tamanho deles. E assim, o problema pede para você criar uma solução que contemple a maior quantidade de crianças satisfeitas numa determinada string. Pode abrir o código, por favor? Assim, a gente fez em Java, a gente utilizou uma lista e um sistema de contadores. E ele vai rodar enquanto não acabar o vetor e ele vai optar por satisfazer sempre as crianças com menores tamanhos de cookies, para assim ele sempre obter a maior quantidade possível de crianças satisfeitas. Agora tem a segunda questão, a terceira questão no caso, também foi feita em Java, e ela é a respeito de um campo de flores, onde você vai fornecer um vetor de uns e zeros, e dentro desse vetor, os uns representam onde já foram plantados uma flor, e os zeros onde não. E o problema pede que você crie um algoritmo de modo que você plante uma flor, mas uma flor nunca pode estar do lado de outra. Então você tem que verificar a casa anterior e a próxima casa. Pode abrir o código? Desse jeito a gente também fez a solução em Java, em que a gente primeiro expande o tamanho do vetor uma casa anterior e uma casa para o final com zeros, para ele não dar problemas de leitura no final dentro dessa lista. E a gente vai verificar durante todo o vetor onde que vai ser possível colocar essa planta ou não e retornar verdadeiro se todas as plantas podem ser colocadas dentro desse campo e falso caso contrário. E por último, ali a gente colocou no README algumas instruções para rodar os códigos, já que são comandos diferentes. No exercício de C, basta dar o GCC, dentro do repositório certo, e o a.out. E os de Java é a mesma coisa, só que vão utilizar o Java C para primeiro fazer a primeira compilação do programa solution.java, e ele vai criar o arquivo solution. E aí é só iniciar o Java solution. Todos os dados podem ser modificados dentro dos próprios arquivos. Essa foi nossa apresentação. Muito obrigado por assistir.